Inicialmente, queria agradecer à comissão organizadora pelo convite e pela oportunidade de falar de coração raro na doença de Fabry. Próximo slide, por favor. A doença de Fabry é uma doença do depósito lisossômico ligada ao cromossoma X com efeitos multissistêmicos. É conhecida também como doença de Anderson Fabry, Morbus Fabry ou angiokeratoma corporis difuso universale, e foi descrita pela primeira vez em 1898. A incidência é rara, é em torno de 1 para 40 mil, e há um predomínio do sexo masculino. É uma doença pan-étnica. Próximo. Os pacientes com doença de Fabry têm um defeito na enzima lisossômica alfa-galactosidase, tendo como resultado uma incapacidade ou diminuição da capacidade de catabolizar lipídios com resíduos terminais em alfa-galactosil. É um tipo de ceramida. Apenas para curiosidade, a doença de Fabry é a deficiência da alfa-galactosidase. A doença de Pompe, que nós assistimos há pouco tempo o doutor apresentar o caso, é uma deficiência da beta-galactosidase. A análise via microscopia eletrônica revela um acúmulo progressivo de glicoesfingolipídios dentro do citoplasma das células do sistema cardiovascular e tem como consequência as manifestações que vou apresentar a vocês. Próximo. A primeira manifestação é o depósito vascular. Se você tem uma substância que deveria ser eliminada e não tem a enzima que vai degradar ela para ela ser eliminada, essa substância começa a acumular no organismo e começa a depositar. Primeiro, deposita nos vasos. Esse acúmulo leva à redução da luz vascular, com lesão endotelial, tendência a um espasmo dessas veias e obstrução. Como consequência, o nosso paciente vai ter angina do peito, vai ter infarto, geralmente infartos precoces, são indivíduos jovens que são acometidos de infarto na faixa dos 20 anos, que não é o comum, hipertensão arterial e também insuficiência cardíaca. O segundo depósito importante é dentro da própria fibra muscular do coração, que pode se apresentar de maneiras diversas, que nós conhecemos como cardiomiopatia hipertrófica, que pode ser obstrutiva ou não. Esses acúmulos de glicoesfingolipídios dentro dos cardiomiócitos podem mimetizar outros tipos de doença, dificultando o diagnóstico. A incidência é maior entre os homens, até 61% dos pacientes que têm hipertrofia com doença de Fabry são masculinos, do que entre as mulheres. E quando estão associadas a outros tipos de lesão, o quadro é mais grave. A hipertrofia de ventrículo esquerdo é, portanto, um fator de risco para a morte prematura por doença cardíaca e para a mortalidade em geral da doença de Fabry. Aqui embaixo, por favor, pode voltar para trás. Você compara o coração normal com o coração doente, o portador de Fabry, a espessura de suas paredes, como são mais largas. Próximo. Existem vários estudos que relacionaram a hipertrofia com a doença de Fabry. O Nakao, em 1995, ele dosou a alfa-galactosidase em 230 pacientes e encontrou que 3% eram portadores de doença de Fabry. O SADEP também publicou 2 estudos encontrando uma incidência de Fabry entre 4% e 7,7%. Isso mostra a necessidade de pacientes que tenham hipertrofia do coração serem submetidos a uma triagem de doença de Fabry. Próximo. O depósito também pode ser nas válvulas do coração. Esse acúmulo leva à deformidade das válvulas com sequela em sua função. E, consequente, o paciente tem uma insuficiência mitral, um prolapso mitral, uma insuficiência aórtica ou até mesmo uma insuficiência tricúspide. Próximo. Esse depósito também pode ocorrer a nível do sistema elétrico do coração. O coração tem um sistema elétrico que promove a atividade de batimentos cardíacos. E esse sistema elétrico que vocês veem na ilustração, quando ele sofre acúmulo desse depósito, ele pode levar a arritmias com risco para o nosso paciente. Então, nesses pacientes, nós podemos encontrar todas essas arritmias, PR curto, PR longo, bloqueios de ramo, arritmias cardíacas, e pode ser também causa de morte súbita, morte repentina. Trago para vocês alguns exemplos para ilustrar o nosso material.
Aqui nós temos um paciente que é portadora de Fabry, variante cardíaca, com septo de 14 milímetros. No ecocardiograma, nós vemos essa área central esbranquiçada, é a largura da parede que separa o ventrículo direito e ventrículo esquerdo, que o normal deve ser até 11 milímetros. A nossa paciente tem 14 milímetros. Próximo. Aqui um eletrocardiograma, também de uma paciente portadora de Fabry, com arritmias do coração. Próximo. Uma ressonância magnética de um paciente portador de Fabry. Observe a largura, a espessura da parede que separa as câmaras do coração. No paciente aqui em questão tem 22 milímetros, o dobro do normal, que seria 11 milímetros. Próximo. E aqui também a ressonância magnética hoje é utilizada para nós estratificarmos o risco. O aparecimento de realce tardio, que estão apontados aí na ilustração, mostra a presença de fibrose. Quando você tem a presença de fibrose no coração, isso é marcador de risco. Significa que o paciente tem uma evolução mais grave. Próximo. Aqui estão descritas todas as manifestações da doença de Fabry. Eu queria salientar que a doença de Fabry começa intraútero. É um defeito genético. Quando o paciente nasce, ele já nasce com a doença. E na infância ele tem uma série de sintomas e uma série de sinais característicos da doença. E como já foi falado aqui, o diagnóstico é tardio. Esses pacientes perambulam pelos ambulatórios e hospitais sem um diagnóstico definitivo. Próximo slide. A doença de Fabry clássica, ela incide mais no sexo masculino. Caracteriza-se pela presença de acroparestesia, dores nas pontas das extremidades, presença de angioqueratomas, manchas na pele, dificuldade de sudorese, a córnea se opacifica, uma evolução para a doença renal precoce, comprometimento do sistema nervoso central. Esses pacientes são vítimas também de AVC precoce. E, na maioria das vezes, quando o portador de doença de Fabry desenvolve doença cardíaca, ela predomina em 40% dos casos. Próximo. Variante cardíaca é o que nós chamamos de uma variante da doença e que foca especificamente o coração. Nós não sabemos ainda, porque a ciência não tem um esclarecimento ainda, por que determinados indivíduos só têm a manifestação cardíaca e não têm a manifestação clássica. Outros indivíduos têm só manifestação renal e não têm a cardíaca. E a doença é a mesma e a deficiência é a mesma. A variante cardíaca, ela predomina nas mulheres. As mulheres são portadoras do defeito genético. Elas, na maioria das vezes, elas não desenvolvem doença, mas em até 18%, 17%, 18%, elas podem desenvolver a doença. E no homem, que é a variante atípica, é mais comum e frequente no sexo masculino, e eles desenvolvem uma doença cardíaca isolada, dificultando o diagnóstico. Próximo. A sobrevida média para homens é de 50 anos de idade e para mulheres de 70 anos. A cardiopatia hipertrófica é um fator de risco para eventos cardiovasculares e morte súbita, sendo a principal causa-morte o infarto do miocárdio. A morte súbita é a manifestação mais dramática desta doença e está associada à presença de arritmias, a uma idade inferior a 20 anos, ao histórico familiar, a presença de arritmias no Holter, desmaios, uma hipertrofia maior do que 35, paciente que já tem histórico familiar de hipertrofia e a isquemia do coração detectada em pacientes jovens. Próximo. A apresentação natural da doença de Fabry, esse autor, Strootman, ele conseguiu reunir 1.444 pacientes de Fabry. Isso é uma façanha, gente, é uma doença rara. Desses 1.448, 805 eram homens. E ele observou que a idade média, aí está como sendo o sintoma, mas não é do sintoma, é do diagnóstico. A idade médica do diagnóstico nos homens foi de 38 anos e nas mulheres de 46 anos. Vejam bem, uma doença que ele nasceu com ela, mas que só foi diagnosticada quando ele chegou aos 38 anos. E as principais alterações registradas nessa população foi a hipertrofia de ventrículo esquerdo, que eu mostrei para vocês, os problemas valvulares, as arritmias,
a doença da coronária, que é o infarto, e a insuficiência cardíaca. Próximo. Quanto ao tratamento, as opções são variadas. Existem desde o tratamento do sintoma, aqueles pacientes que têm dores, aqueles pacientes que têm manifestações gástricas, até as manifestações cardiológicas. Quando é hipertenso, remédio para hipertensão. Quando tem infarto, remédio para infarto. A abordagem deve ser sempre multidisciplinar. Como é uma doença que envolve vários órgãos, geralmente a tríade de Fabry, os órgãos-alvo são cérebro, coração e rim. Então, precisamos de uma abordagem multidisciplinar. Quanto ao tratamento das manifestações cardiológicas, hoje está disponível em todos os hospitais, não existem grandes problemas em relação ao tratamento sintomático das manifestações cardíacas. O problema, basicamente, está na terapia de reposição enzimática. Próximo. A terapia de reposição enzimática surgiu no final da década de 70 e 80, quando foi feita a primeira reposição através de uma forma de alfa-galactosidase purificada de placentas, que, porém, não seguiu adiante devido à dificuldade de sintetizar grandes dosagens dessa enzima através desse método. Somente na década de 90 é que foi desenvolvida a alfa-galactosidase, que é a substância que está em falta no nosso organismo. O objetivo seria repor essa substância que está em falta. Ela foi purificada, produzida a partir de tecnologias de DNA recombinante, usando cultura de células de ovário de hamster chinês. Os estudos feitos posteriores garantiram uma eficácia terapêutica com depuração extremamente significativa do lipídio no endotélio renal, cardíaco, da pele, além de melhora da dor e da qualidade de vida. Contudo, essa terapia já está disponível para todos os pacientes portadores de Fabry, só que a custo muito caro e com a problemática de todas essas terapias que já foram abordadas aqui. É necessário judicialização, o paciente tem que entrar através de mandatos de segurança para que tenha acesso a esse tipo de tratamento. Dados da literatura sugerem que a doença de Fabry não é uma entidade tão rara quanto se atualmente pensa. Compromete o coração de várias formas, comprometendo a qualidade de vida e a capacidade laboral do portador. O profissional clínico deve estar atento a esta possibilidade. Muito obrigado.